Vamos ao Apocalipse de Jesus segundo São João, o livro das profecias finais, o livro que nos aponta o caminho para desvendar o que deve acontecer até o fim dos tempos. Estamos no capítulo 22, o capítulo último, agora a partir do versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, para que lhes assista o direito à árvore da vida eterna e para entrarem na cidade pelas portas. Estas palavras do versículo 13, meus prezados, Alfa e Ômega, são a primeira e a última letra do alfabeto grego, porque o Apocalipse foi escrito originalmente em grego, a língua universal usada no tempo de João Evangelista. Ao dizer eu sou o Alfa e o Ômega, Jesus aplica a si mesmo esta expressão. Aplicada a ele, a expressão deve ter sentido mais limitado do que quando aplicada ao Pai, como sucede no capítulo 1, versículo 8 deste livro. Jesus não é somente o primeiro, mas também o princípio. Não é somente o último, mas também o fim. Ser o primeiro indica que ninguém é antes dele, e o último que ninguém é depois dele. Enquanto o princípio indica que ele é a origem de todas as coisas e o fim, que ele é a consumação de tudo. A indicação aqui não é só de que não há nada antes nem depois do Senhor Jesus, mas também de que não há origem nem consumação sem ele. João entendeu bem esse conceito a ponto de anotar na sua narrativa evangélica, lá no capítulo 1, versículos 1 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O versículo 14, como já notamos, apresenta a linguagem do Cristo. Os mandamentos de que ele fala são os de seu Pai. São os mandamentos de Deus. Este versículo 14, como já indicamos, deve ser relacionado ao versículo 7. Ambos apresentam uma bem-aventurança. A do 14 complementa o sentido da do 7, pois que neste afirma-se que bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, e aquele afirma a bem-aventurança dos que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus. Ora, lavar as vestiduras é manter a conduta reta, limpa, pura, é ter uma vida correta diante da pureza imaculada do Cristo e mediante a prática dos mandamentos ordenados pelo Senhor. Isso se faz recusando-se a receber a marca da besta e da sua imagem, ou seja, cumprindo o 4º mandamento do Decálogo, que manda santificar o dia do sábado. O Cristo pronuncia uma bênção sobre os que guardam o Decálogo, que ele concentrou, ele sintetizou no mandamento só, o novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou:
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, quem cumpre o novo mandamento, quem o pratica como Jesus o praticou, cumpre facilmente os 10 mandamentos dados a Moisés no Sinai. O novo mandamento substitui tranquilamente o decálogo, porque é o amor elevado ao infinito, é elevado ao próprio Deus. Assim, no capítulo final da Palavra de Deus e prestes a terminar o último testemunho que a testemunha fiel e verdadeira deixa ao seu povo, o Cristo pronuncia solenemente uma bênção sobre os que guardam os mandamentos de Deus, que os que creem na abolição da lei considerem sinceramente o decisivo alcance deste importante fato. Entrar na cidade pelas portas é entrar na Nova Jerusalém, que é a cidade da bênção eterna do Pai Celestial. E não há outro jeito de entrar nela, não há outro jeito de entrar nessa cidade senão pelas portas. Quer dizer, mediante a regeneração da alma. Só a alma regenerada alcança o direito de viver nessa condição e na esfera da felicidade eterna. Tentar outra forma dentro desse conceito de entrada nessa cidade é apresentar-se desonroso, como aqueles assinalados no próximo versículo, o 15, que não tem permissão para entrar na cidade. Mas sobre esses falaremos no próximo programa. Fechado assim? Então, até lá e um fraternal abraço.